Muito bem, nação, estamos aqui pelo Estúdio RN e vamos falar sobre a vitória do Mengão contra o Bangu pelo Cariocão. Nação, a gente já começa já a observar melhoras no time do Tite e hoje, em especial, duas grandes surpresas. Uma foi o Pedro se movimentar bastante, demonstrar aquele mesmo Pedro de 2022, demonstrar o que era o seu diferencial em 2022 e vimos o Pedro muito oportunista, fazendo 3 gols e poderia ter feito mais. Também vimos o Igor Jesus. Igor Jesus também foi uma grata surpresa, jogando muito bem, chutando, combatendo, desarmando, lançando. Agora, no geral, o time todo foi bem. O time todo foi bem. Se for destacar algum jogador, fica difícil. O Ayrton Lucas, que não vinha jogando bem, teve uma boa participação. Léo Pereira, claro. Fabrício Bruno. Varela teve bem. O Rossi não foi exigido, mas estava lá seguro, demonstrando seguro. E o meio de campo, Gerson, o Arrasca, todos muito bem. Também tivemos Luiz Araújo bem na partida. O Pedro, como eu falei, o Cebolinha. E depois também, com as alterações, o time também esteve bem. O Gabigol entrou bem na partida, o Bruno Henrique também se movimentou bastante, também teve oportunidades, quase fez gol. O Flamengo começa a mostrar, de fato, alguma evolução. Matheus Gonçalves também entrou bem na ação. Então a gente já começa a ver coisas que já nos deixam mais animados. A liderança do Cariocão também foi um fator interessante. O Flamengo está ali nas cabeças, né? Está em primeiro lugar e tem um clássico contra o Fluminense e tem jogos contra, se não me engano, o Boa Vista e contra, se não me engano, o Madureira. Ou seja, tem tudo para confirmar o título da Taça Guanabara e obviamente, o Flamengo é um forte candidato ao título do Cariocão. Mas o mais importante não é nem o título. O mais importante é ver de fato a postura da equipe e ver que está começando a surtir efeito o trabalho da pré-temporada, o trabalho do Tite. O time também vai evoluindo fisicamente, automaticamente, tecnicamente também vai evoluindo e a gente começa de fato a ver progressos no Flamengo. Muita gente critica, muita gente vai dizer que o adversário foi o Bangu, mas a gente tem que observar que o Bangu jogou extremamente fechado, como o Flamengo vai jogar contra 99% dos times no Brasil, no Brasileirão, Copa do Brasil. E mesmo assim o Flamengo superou, criou grandes possibilidades. E o score de 3-0 acabou sendo um score até magro pelo que o Flamengo criou, pelo que o Flamengo produziu. É claro que é tudo muito cedo, início de temporada ainda, mas já se nota uma evolução. A gente tem que ser justo, já se nota uma evolução. Tá bom? É isso, nação. Vamos agora acompanhar a entrevista do Tite e saudações rubro-negras. Entendo, boa noite, eu entendo a observação de vocês, mas ninguém faz teste no Flamengo. O Flamengo são oportunidades. As oportunidades surgem para todos os atletas que estão trabalhando, sejam eles atletas mais experientes, sejam eles oriundos da base, pela qualidade que cada um tem. Não é defesa que toma gol, o que faz gol, o time. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe conjuntamente fazer 3 gols e ter uma média de mais de 2 gols por jogo, com um número altíssimo de finalizações, com uma equipe que mais rouba a bola dentro do campeonato, dentro do campo adversário, e que bota um volume muito grande. Talvez até se exponha para jogadas de profundidade. E associado a isso, não toma gol. A equipe faz e a equipe não faz, ou deixa de tomar, desculpa. Faz e não, deixa, e não toma. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca. Bom, quanto à titularidade e reserva, sim, nós temos o grupo, a preparação é igual para todos. O Pedro vive um grande momento, sim, né? Assim,
dentro do conteúdo nosso, tem sido um atleta que está confiante, tem aproveitado as oportunidades. O Gabriel, no último jogo também, né, teve uma participação importante, fazendo gols. Enfim, a gente ganha muito com isso, né? Assim, nós sabemos que a maturidade e a confiança de um atacante, ela vem, principalmente do atacante central, ela vem muito nessa interdependência do gol. Então, o Flamengo ganha com isso, né? Nós temos 2 atletas nessa função, né, de atacante central, performando bem, e estrategicamente a gente seleciona para diversos jogos. Eu te confesso, o calor humano com que nós temos sido recebidos aqui, foi em Manaus, foi em Belém, foi, enfim, é surpreendente, o torcedor, o carinho do torcedor de ver os seus ídolos e de um comportamento de uma equipe que ela é competitiva e leal, ela é forte e ela é leal. Ela passa um pouquinho não só da grandeza do Flamengo, mas um pouquinho dos comportamentos que ela tem para essa garotada, para essa meninada, de saber que daqui a pouco, para te vencer no futebol, tu não precisa deixar a perna, tu não precisa ser expulso, tu não precisa apelar, tu precisa jogar, precisa ser melhor. Eu gosto de equipe disciplinada, agressiva, com bola e disciplinada. E esse processo todo é um processo de construção também que a gente passa fora o futebol e vencer, da necessidade de vencer, da grandeza do Flamengo. O meu cargo só vai e eu só vou manter se vencer, se for campeão. Está tudo isso atrelado a um aspecto da forma de jogar. Uma equipe que gosta de bola, que compete, leal. Eu acho que traduziu hoje também. Sim. Aliás, as 2 equipes. E de novo um técnico de uma nova geração, O França, né? O França, que prima por jogar, né? Sem ficar truncando o jogo toda hora, sem fazer antijogo, sabe? Vai competir de forma leal, forte, sim, como foram, mas eu quero fomentar essa nova geração que surge com esse tipo de comportamentos também. Eles foram compactos no primeiro tempo, né? Tivemos um pouco mais de dificuldade para furar. Sabíamos que com o passar dos minutos esse desgaste era inevitável. Mesmo assim, tivemos um bom nível de finalização no primeiro tempo. E aí no segundo, com um pouco mais de espaço, essas linhas já foram descompactando, né? A gente conseguiu terminar melhor. Se tivéssemos um melhor capricho, poderíamos ampliar o placar, enfim, mas esse é o equilíbrio que a gente busca, não só de fazer os gols, mas também de não conceder oportunidades ao adversário. Então, no geral, acho que a gente sempre tem um lema nosso, né, de fazer por merecer vencer. Então, foi uma melhor equipe, tanto com e sem bola, e fizemos por merecer esse resultado. A velocidade do Bruno é impressionante. Ele te traz tu vê como é importante tu ter um nível, tu ter o Cebola, que tem um jogo mais apoiado, vertical sim, mas não tão de velocidade como o BH, e daqui a pouco tu pode utilizar tanto de um lado quanto do outro o Cebola, como o Luiz, da mesma forma, como o BH agora se adaptando, o BH melhor na esquerda, mas também se adaptando em alguns momentos para ter essa velocidade, poder utilizá-la num ou outro lado. Não quero fazer comparativos. Eu só quero dizer que eu vou pegar essas palavras que o presidente, quando estava dentro do ônibus, ele falou a respeito da formação dele em colégios estaduais. Ele disse assim, que quer devolver para a vida aquilo que ele recebeu também. Talvez no futebol eu queira devolver para os torcedores, ou para essa garotada toda, como aconteceu, um pouco do que o esporte me deu como educação, do que a vida me deu, como meus pais me deram, eu poder retribuir de alguma forma. E quem está suficientemente habilitado a falar de número 5, está aqui do meu lado. Bom, a gente fica feliz, né, assim, pelo que ele apresentou hoje. Sabíamos
do desafio que seria, né, de transportar o que ele tem feito nos treinos para o jogo, principalmente na parte emocional. Assim que nós chegamos, eu particularmente fiquei bem impressionado com ele. Ele teve uma lesão que retardou um pouco esse início. Enfim, e aí ele veio numa partida difícil, fazendo uma função importante para a gente, né? É o homem de referência para o setor defensivo e também é o homem que vem a municiar o setor ofensivo, tendo participação direta em um dos gols. Enfim, fez um grande jogo. Ele conseguiu reeditar na partida de hoje que ele vem apresentando nos treinamentos, e quem ganha com isso é o Flamengo, né? Nós temos, sim, bons jogadores, bons problemas, podemos dizer assim, ali no setor, né? E isso fortalece bastante para o momento que nós vivemos, né, na competição, e também para o ano aí que nós temos de um calendário apertado, e sempre bom a gente ter reposições, ou até mesmo essa disputa, como o Tite sempre diz, uma disputa leal por espaço. Esse tema está sendo tratado diretamente pelo presidente, pelo Bruno Spindel, e pelo vice-presidente, e existe sim uma conversa do presidente, do vice-presidente e do Bruno Spindel, para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham um prejuízo a menos, entendeu? Nesse sentido. Mas aí é um tema que está sendo tratado direto pela direção, para que depois a gente tenha informações mais claras, para que a gente entenda o que pode ser feito nesse sentido da Copa América.